Vamos começar aqui, tá? Já que vocês estão vendo, eu vou começar a apresentação. Então, aqui, hoje a gente vai trabalhar com a literatura contemporânea. Primeiro, só passando para vocês, gente. Eu estou aqui hoje na UTFPR, tá? Eu estou dando aula para vocês. Eu estou dando aula para vocês aqui da UTFPR. A gente vai trabalhar com a literatura contemporânea e o teatro brasileiro, tá? Então, olha, a literatura contemporânea e o teatro brasileiro, tá? Então, vamos lá, gente. Então, a literatura contemporânea brasileira, ela é caracterizada pela mistura de tendências de escolas literárias anteriores, tá? Ela surge em um período pós-moderno, conflitante e plural, trazendo marcas do seu contexto histórico e movimentos de ruptura, inovação e ressignificação para a prosa e poesia. Então, o que é a literatura contemporânea? A literatura contemporânea é aquela que se vive atualmente, tá? Do tempo de agora, por isso recebe esse nome e não tem uma definição acabada. Esse fenômeno ele acontece no mundo todo, mas a contemporaneidade brasileira compreende um conjunto muito diverso de características agrupadas nas escolas literárias anteriores. Gente, olha, isso revela a sua principal característica. Há uma multiplicidade de tendências que irão inovar a poesia e a prosa, embora possa pegar qualquer característica de qualquer escola anterior. Há mais semelhanças com o movimento modernista pelo rompimento com o tradicional. Gente, tem mais alguém falando aqui além de mim? Eu estou ouvindo pessoas conversando. De quem que é esse delay aí? Ei, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Como eu falei para vocês, as características da literatura brasileira contemporânea são o ecletismo, né? Tá? A mistura de tendências estéticas, a possibilidade de mistura da arte erudita com a arte popular, a prosa histórica, marcada por temas sociais e urbanos, poesia do tipo intimista, como a visual, concreta e marginal, temas cotidianos que podem retomar o regionalismo, o engajamento social e marcas da militância, o experimentalismo, as técnicas inovadoras, como recursos gráficos, montagens e colagens,
tá? Podem ter textos em formatos reduzido, como mini contos, mini crônicas e poemas frasais, a intertextualidade, tá? E a metalinguagem. Bem, quais são as tendências contemporâneas? Como estamos falando em um movimento que vivenciamos, não há como fechar as características todas, mas apontar e indicar as tendências que devem continuar. Assim, podemos dizer que nos dias de hoje vemos duas tendências na literatura contemporânea. Tá? Estilos literários chamados de contemporâneo tradicional, marcados por autores e características pós-modernistas, né? Reformuladas com traços do romantismo. Então, é regionalista, intimista, urbano-social, memorialista, experimentais e metalinguísticos, tá? E os estilos literários chamados de contemporânea, tá, alternativa, marcados por autores que querem romper com o máximo possível, marcados pela ditadura e com destaque para a poesia. Concretismo, tá? Poesia que não tem forma ou versos definidos, lido em qualquer direção. O poema Processo, tá? Marcados por Décio Pignatari e o Luiz Ângelo Pinto, criaram um poema semiótico código que geralmente é visual e tem semelhança com o dadaísmo. Poesia social que sai do padrão do concretismo e da lírica, tá? Impondo temas de interesse social, como a Guerra Fria e o neocapitalismo. Após o golpe militar, ela é considerada um estilo de resistência, tá? Poesia marginal vai na contramão da cultura do Brasil na época da ditadura militar, tendo o objetivo de expressar toda a violência diária sofrida pelos opositores ao sistema. Vai contra o conservadorismo da sociedade e se alimenta da ironia, do sarcasmo, das gírias e humor. Gente, eu estou passando os slides para vocês. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me respondam. Gente, olha só. Aqui, tá, ótimo. Então, aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar para explicar para vocês. Então, a gente vai fazer uma revisão, né, do que foi o pré-modernismo, as vanguardas e o modernismo. Quem são os autores, né, dessa época? Do pré-modernismo, a Graça Aranha, Lima Barreto, tá? Nós temos o Euclides da Cunha e o Monteiro Lobato. As vanguardas europeias, elas influenciaram muito o Brasil, tá? Nós temos quem aí nas vanguardas europeias? Temos dadaísmo, impressionismo, o cubismo, né? Que veio aí de Picasso, e daí as vanguardas influenciaram também o modernismo, tá? O modernismo, nós vamos ter aí vários outros autores, né? Como Clarice Lispector. Nós temos aí a primeira fase, que é a fase heróica, tá? E
e a segunda fase é a fase de consolidação, tá? Então, essa é a primeira e a segunda fase do modernismo, vocês têm que saber separar muito bem. Primeira, segunda e terceira fase do modernismo, porque cai no vestibular, tá? Então, dentro do movimento modernismo, modernista, observa-se uma pluralidade de subcorrentes com características bem definidas. Na literatura contemporânea brasileira, não há uma delimitação específica, mas sim uma mistura que varia de autor para autor. A contemporaneidade não tem mais um sentimento de busca como a modernidade, mas é a representação da crise existencial do homem pós-moderno sem ter um objetivo final específico, tá? Então, o contexto histórico, quando começou a literatura contemporânea? Gente, uma das coisas que influenciou bastante a literatura contemporânea foi as diretas já, tá? Por quê? As obras do final do século XX, da primeira metade do século XXI, tá, que nós estamos vivenciando agora, fazem parte da literatura brasileira contemporânea, tá? Em uma visão mundial muito, tá? Muitos historiadores consideram que ela se iniciou após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? A transição de uma escola literária para outra ocorre devido às mudanças no cotidiano de determinada época. Sendo assim, a literatura contemporânea brasileira é um reflexo dos acontecimentos de sua época, marcada pelos períodos de desenvolvimento tecnológico e industrial e as crises no meio político e social. Gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui na UTF, tá? Eu estou aqui na universidade dando aula para vocês, então alguns barulhos vão aparecer, tá? Porque eu estou aqui bem no centro, então pode aparecer esse barulho. Gente, 1960. O Marco Brasileiro foi o presidente, tá, Juscelino Kubitschek, na década de 60, com a sua política de desenvolvimentista e inspirada no âmbito internacional. Assim surge a bossa nova, o cinema novo, o teatro de arena e a televisão. As vanguardas brasileiras e a tropicália, típica do modernismo. Com a sucessão dos presidentes, chegamos às crises de Jânio Quadros e João Goulart, a ditadura militar de Getúlio Vargas. Assim, após efervescências, né, surge o ambiente de censura e contenção no país, atingindo toda a mídia e produção cultural, trazendo contrastes em relação ao período anterior. 1970, houve também a vitória que levou ao tricampeonato da Copa do Mundo de Futebol. Em 1970, fomentando uma onda de nacionalismo por todo o Brasil. 1980, nos anos de 80, inicia-se a mobilização pelo retorno das eleições diretas, concretizada apenas em 89, com a posse da presidência por Fernando Collor de Mello. Depois do impeachment, tá, Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência em 1995. Aí, de 1990 a 2000, instaurou-se, tá, um tipo de república mais semelhante com o que vivemos nos dias de hoje. E assim, seguiu, né, a presidência passando por Lula, Dilma, Temer e agora o atual. E, embora eles apresentem divergências ideológicas, a base do sistema político, três poderes, pluralidade de partidos, participação popular, são características que se mantiveram, tá? Então, vamos lá, continuar. Características da literatura contemporânea. Pela sucessão de eventos impactantes, é notável porque desse período ser uma mistura de características, tá? E quais são as características da literatura brasileira contemporânea? O ecletismo, tá? A mistura
de tendências estéticas, possibilidade de mistura da arte erudita com a arte popular, prosa histórica marcada por temas sociais e urbanos, poesia do tipo intimista, como a visual, concreta e marginal, temas cotidianos que podem retomar o regionalismo, engajamento social e marcas da militância, experimentalismo, técnicas inovadoras nos recursos gráficos, montagens e colagens, podem ter textos em formato reduzido, como mini contos, mini crônicas e poemas frasais, intertextualidade e metalinguagem, tá? Então, aqui, quais são as tendências contemporâneas? Como estamos falando de um movimento que vivemos, tá? Não há como fechar as características todas, mas apontar e indicar as tendências que devem continuar. Assim, podemos dizer que nos dias de hoje vemos duas tendências na literatura contemporânea, tá? Estilos literários chamados de contemporâneo tradicional, marcado por autores de características pós-modernistas, reformuladas com traços do romantismo. Regionalista, intimista, urbano-social, memorialista, experimentais e metalinguísticas, tá? E os estilos literários chamados de contemporâneo alternativo, marcados por autores que querem romper com o máximo possível, marcados pela ditadura e com um destaque para a poesia. Concretismo, tá? Uma poesia que não tem forma ou versos definidos, lido de qualquer direção, tá? O poema Processo, marcados por Décio Pignatari e Luiz Ângelo Pinto, tá? Criaram um poema semiótico, ou código, o código que geralmente é visual e tem semelhança com o dadaísmo. Aí tem a poesia social, que saem do padrão da concreta e da lírica, impondo temas de interesse social, como a Guerra Fria e o neocapitalismo. Após o golpe militar, ela é considerada um estilo de resistência. A poesia marginal vai na contramão da cultura do Brasil na época da ditadura militar, tendo o objetivo de expressar toda a violência diária sofrida pelos opositores ao sistema. Vai contra o conservadorismo da sociedade e se alimenta da ironia, do sarcasmo, das gírias e do humor. Gente, olha só. Aí, no concretismo, nós temos quem são, tá, os pais do concretismo. Nós temos aí o Haroldo de Campos, o Décio Pignatari, tá, e o Augusto de Campos. O Décio já morreu, o Haroldo também, mas o Augusto continua vivo e continua traduzindo e escrevendo. Eles tiveram muita influência também de Mallarmé, tá? Que é um francês. E o formalismo russo, ele também influenciou o concretismo, e agora a poesia, ela aparece como ciência, gente. E, além disso, o design também e o computador entram na poesia. O concretismo de 1956, ele é verbo vocovisual, é texto, som e imagem, e inspira-se no radicalismo inventivo de Oswaldo de Andrade, tá? Poemas pílula, elementos visuais, palavra como objeto, inserção no cotidiano. Busca vincular forma e sentido para que os signos adquiram autonomia. Abolição do verso tradicional, trocadilhos e polissemia dos vocábulos, exploração das cores e design da palavra, e o poema produto, tá? Eu vou mostrar agora aqui para vocês a poesia concreta. Esse daqui é a poesia concreta, tá? Então, aqui são 3 poemas, tá? Que aparecem aqui, e eu vou colocar agora para vocês ouvirem, tá? Eu quero que vocês,
eu quero que vocês escutem, tá? Que vocês percebam como é essa poesia, tá? Como ela funciona, tá bom? Olha só. É o Pulsar de Augusto de Campos, tá? Mas quem gravou foi Caetano Veloso. Então, prestem bem atenção. Então, gente, olha, se vocês perceberem, tá? Nessa poesia, ela é cheia de símbolos, tá? E ela é feita em computador. Então, aqui vai ter o design, e cada vez que ela vai passando, ela vai mostrando, tá? E aqui ela vai mostrando os símbolos, a estrela, né? O círculo, e aqui ela tem um grande significado quando ela fala do Eldorado. Tá? Eu vou mostrar mais uma para vocês. Olha, essa poesia também é muito importante, que ela fala do luxo e do lixo. Então, eu quero que vocês percebam como vai mudando, como vai fazendo essa mudança. Então, olha só, gente, o luxo que ele aparece todo aqui, ele vira lixo. Então, tudo aquilo que é demais, tá? Que é além do que se precisa, ele acaba virando lixo, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Esse daqui também é uma outra poesia concreta. Então, se vocês perceberem uma outra coisa que aparece aqui, antes, até esse momento, a gente via o branco, né? A tela branca e escrito em preto. Agora é o preto e é escrito em branco, tá? O preto e escrito em branco, tá? Então a gente vai continuar aqui, tá? Contra a organização sintática, tá?
perspectivista, onde as palavras vêm sentar-se como cadáveres em banquete, a poesia concreta opõe um novo sentido de estrutura, capaz de, no momento histórico, captar sem desgaste ou regressão o cerne da experiência humana poetizável, tá? Esse daqui é um trecho do manifesto da poesia concreta, tá? A poesia concreta que está aí. O Décio Pignatário, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, tá? O Leminski também vai estar aí no meio. Gente, cai sim, tá? Eu vou bater nisso novamente. Cai no vestibular, sim. Inclusive, tem a professora Sandra Estroparo, que estuda bastante eles, que é a professora da Federal, tá? Aqui tem o Beba Coca-Cola, do Décio Pignatari, tá? Olha só, a mudança que ele faz. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. Então ele faz toda essa mudança. Olha só, quando ele começa a falar da Coca-Cola, tá? Que é algo assim mundial, que está também envolvido aí com o capitalismo, ele chega até cloaca, que é a parte é o ânus da galinha, tá? E aqui aparece bate-macumba. Bate-macumba é, pade-macumba, obá. O que é isso? Aqui ele está fazendo essa comparação, o Batman, que é um signo aí, né, que vem de fora, que não é nosso, ele faz toda essa mistura com o brasileiro. Então, o Batman e a macumba, tá? E aqui, seja marginal, seja herói, tá? Que é do Décio Pignatari também, que fala da poesia marginal, tá? Que a poesia marginal também está aí envolvida, tá? Com a poesia contemporânea. E ele vai estar... Nós temos aí vários, né? Vários poetas da poesia contemporânea, da poesia marginal. Aí, gente, apareceu em 59 o neoconcretismo, contra o racionalismo exagerado dos concretos, a fusão com a pintura, com a escultura e literatura, a linguagem verbal e plástica, tá? A ênfase maior na obra que na teoria, ênfase maior na obra que na teoria, tá? O poema Objeto, de Lígia Clark, que é esse aqui, tá? A obra de arte feita para integrar Lígia Clark, tá? A obra ao lado, intitulada Bichos, que é esse daqui que ela está fazendo, de Lígia Clark. E nós temos os autores, né, da literatura contemporânea. Aqui a gente tem quem? Ariano Suassuna, Adélia Prado, Cacaso, Cora Coralina, Charles Darwin, né, e Paulo Leminski. Então, aqui eu trago o Ariano Suassuna, tá? Que ele escreveu o Alto da Compadecida, que eu passei para vocês na primeira aula, tá? Que é um alto, né? Que vai estar lá na primeira aula, com a lírica, com tudo isso que eu falei. O romance da Pedra do Reino, O Príncipe e o Sangue, do Sangue, né? Do Vai tá? Vai e Volta. E ele é muito famoso em todo o Brasil, principalmente por retratar o Nordeste, né? Aí a gente tem Adélia Prato. Dentre as produções da Adélia Prata, nós destacamos o livro de poesias Bagagem, de 1976, e o romance O Homem de Mão Seca, de 1994. Ela foi autora que alcançou enorme prestígio e escreveu com uma sensibilidade incomparável, tendo obras que caem no vestibular, tá? Aí a gente tem Cacaso. Cacaso era um professor de literatura, tá? Ele foi responsável pelos livros de poesia Na Corda Bamba, de 78, e Mar de Mineiro, de 82, além de ser um expoente das poesias marginais. A Cora Coralina, as principais obras de Cora Coralina
foram um livro de poesias, poemas dos becos de Goiás e histórias mais, de 1965, e o livro de contos Histórias da Casa Velha da Ponte, tá, de 1985. Ela é outra grande senhora cujo nome percorreu todo o país. Aí a gente tem Milor Fernandes, tá, que ele também escreve arcais, e o Leminski, gente, nosso paranaense aí, né, das obras merecem muito destaques, né, Distraídos Venceremos, agora, o Agora é que são elas, tá, e ele também é muito reflexivo e ácido os seus comentários, produzindo desde contos até poemas. Ele era tradutor, gente. Leminski escrevia quadrinhos, tá? Ele compunha músicas também, tá? Leminski, ele era magnífico no que ele fazia, né? E aí a gente tem o Ferreira Goulart. Dentre os principais livros de Ferreira Goulart, destacamos o Poema Sujo e Em Alguma Parte Alguma. A obra mais conhecida desse autor é a Teoria do Não Objeto. Aqui eu trago para vocês o Paulo Leminski, tá? Aqui uma poesia que é o Contra Narciso. Em mim eu vejo o outro, e o outro, e o outro, enfim, dezenas, três passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, agora eu vou passar para vocês esse poema, tá? Para que vocês consigam escutar. Então, o que esse poema do Leminski quer dizer? Ele não pensa só nele, tá? Porque em Catatal, o Leminski escreveu um livro chamado Catatal, é um romance. Esse livro ele é muito difícil de se ler, tá? Ele tem a ver aí com a colonização, ele fala sobre a colonização. Lá ele traz o Narciso, né? Aquele Narciso que pensa somente nele, que não vê as outras pessoas. Aqui, no Contra Narciso, ele já traz um poema que não fala somente dele, ele fala que ele também é o outro e o outro, tá? Ele diz que ele não pensa somente nele, que ele vai além disso. E nessa parte, assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós, tá? Mas será que nós estamos a sós? Será que realmente nós estamos a sós? Aqui eu trago para vocês Ferreira Goulart, tá? Ele não está, não é até hoje, porque Ferreira Goulart ele já não está mais aqui, né? Ele já faleceu. Então, ele participou da primeira fase do movimento da poesia concreta. Em 1959, ele rompeu com concretismo e publicou o Manifesto Neoconcreto no Jornal do Brasil, tá? Busca uma poesia menos formalista e mais social. A partir de 1961,
Ele participou do movimento de cultura popular, integrando o CPC e a UNE, tá? Em 1968, ele é preso e exilado. Em 1971, retomando o Brasil, tá? Obras e temas. Poema Sujo, de 1975. Na Vertigem do Dia, de 1980. Muitas Vozes, de 1999. O Homem Existencial, tá? O Brasileiro, Angústia e Esperança. O Maranhão, Infância, tá? A Passagem do Tempo e a Memória. Então, agora eu vou colocar para vocês verem, assistirem uma parte desse poema, tá? A assinatura dele, gente. Então, aqui está no livro Poema Sujo, tá? Então, ele escreve, né, dessa forma. E aqui eu vou colocar mais um para vocês, que essa poesia é bem atual, tá? Vocês vão perceber o porquê é atual. Prestem bastante atenção e depois eu vou explicar o porquê. Tá, então, gente, se vocês perceberem,
como é atual. Não cabe no poema o preço do feijão. Não cabe no poema, além do preço do feijão, o que mais não cabe no poema? Não cabe no poema o preço do arroz. Não cabe no poema a luz, o gás, o telefone, a sonegação. Vamos analisar o que está acontecendo nesse momento no Brasil. O que está acontecendo com os preços, né? Tudo está subindo demais. Então, isso daqui é um poema de quem está gritando e falando, olha a sonegação acontecendo, e isso, será que também não cabe no poema? Entenderam? Então, assim, é extremamente importante vocês entenderem essa poesia contemporânea, tá? Então, o grito do poeta dizendo, gente, vocês precisam ver o que está acontecendo, né, no mundo. O poema sujo também, olha, Bela, Bela, mais que bela, mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era, perdeu-se na carne fria. Então, se vocês perceberem aqui as rimas, tá? Bela, com dela, com Vera, com Gabriela, com Maria, com Era e com Fria. Então, as rimas, tá? A forma como acontece essas rimas do Ferreira Goulart. Ele voltou a rimar, o que já não acontecia mais na poesia concreta. Ele voltou novamente a fazer essas rimas, tá? Então, gente, eu não vou voltar a trabalhar agora com teatro, tá? Eu vou deixar o teatro para a próxima aula, tá? O teatro brasileiro, e depois da próxima aula, na outra, a gente vai começar a trabalhar somente com as obras brasileiras, com as obras que vão cair no vestibular da Universidade Federal da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, é o que eu falo para vocês. São 8 obras que vão cair, e daí a gente vai trabalhar somente essas obras com vocês, tá bom? Então, assim, eu peço desculpas, eu precisava, né, que me liberasse para que eu pudesse entrar, e desculpa aí por todo o transtorno que ocorreu até, né, o momento, mas todo esse material, ele será postado no Drive, no Class, e eu peço que vocês procurem fazer os exercícios que eu estou enviando para vocês. Gente, os exercícios que eu envio, ele é do Enem de vestibulares, não só da Federal, do vestibulares de de todo o Brasil, tá? Então, procurem fazer para que eu possa corrigir, para que eu possa dar esse retorno para vocês, para que vocês consigam, tá? Gabaritar aí no, no vestibular, né? E no Enem também, tá bom? Então, agora procure descansar, vão descansar, tá? E daí, na quinta-feira que vem, a gente não tem aula, mas na próxima a gente tem. A gente vai trabalhar com o teatro brasileiro, e daí depois nós vamos começar só com as obras, tá? A gente vai trabalhar o que realmente vai cair nas obras, tá bom? Então, é isso aí, gente. Tenho, então, uma boa noite, tá? E estudem, façam os exercícios, escrevam as redações e estudem bastante literatura para que vocês consigam gabaritar, tá? Obrigado e boa noite aí para vocês.